Amados, nós vamos então dar continuidade à nossa série de mensagens sobre família e hoje nós vamos tratar da seguinte temática: corações obedientes, famílias restauradas. Efésios capítulo 6, verso 1 vai nos dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E Colossenses 3, verso 20 nos diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Queridos, nós vivemos em dias em que o relacionamento entre pais e filhos tem sido marcado pela tensão, resistência, falta de diálogo. A desobediência, que deveria ser tratada como algo sério, pecaminoso, ela foi normalizada. E até mesmo dentro da igreja isso acontece. A palavra de Deus já havia antecipado esse cenário. A tensão entre pais e filhos não é apenas um problema de comportamento, mas é um reflexo da realidade espiritual dos nossos dias. O apóstolo Paulo ele foi claro ao escrever a Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, eles serão presunçosos, arrogantes, blasfemos. E aí ele diz: desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É uma lista enorme que o apóstolo Paulo descreve aí. Isso nos mostra que o que vemos acontecendo dentro de muitos lares cristãos não é um detalhe sem importância. É uma manifestação de rebelião contra a ordem de Deus. O lar cristão está sob ataque. Queridos, o lar cristão está sob ataque. E o elo entre pais e filhos é uma das áreas mais atingidas. Desrespeito, resistência, respostas ríspidas, pais cansados, filhos distantes. Tudo isso aponta para uma batalha sendo travada dentro da nossa casa. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou sem direção. A solução não começa com novas técnicas de criação de filhos ou discursos motivacionais, mas um reavivamento espiritual no lar. É um retorno às Escrituras, é colocar as Escrituras sagradas no centro da nossa casa, todos os dias. Quando pais e filhos estão cheios da presença de Deus, o lar se torna um ambiente de transformação. E a obediência deixa de ser forçada para se tornar um fruto da fé que aquela família professa, fruto da graça que os alcançou. Satanás, ele sabe que o seu tempo é curto. Pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12 diz isso. E ele tem investido contra os alicerces das famílias cristãs, e um dos seus alvos mais frequentes é o vínculo entre pais e filhos. Ele sabe que, enfraquecendo esse relacionamento, ele fere profundamente o testemunho do evangelho dentro do lar. E é por isso, queridos, que nós precisamos voltar à palavra de Deus hoje. Não apenas para recuperar a autoridade, mas para recuperar o coração. Quem sabe até você mesmo se perdeu e precisa ser recuperado, porque você tem estado distante dessa palavra que é luz, que é lâmpada, que ilumina o nosso caminho. Deus já estabeleceu o caminho da restauração. Tudo começa com pais e filhos cheios do Espírito Santo, rendidos à palavra e dispostos a viver o evangelho, começando dentro dos seus lares. E hoje nós vamos olhar com atenção para o que Deus espera dos filhos no lar. E como pais podem conduzir seus filhos a uma obediência que vai além da aparência, alcançando o coração. Obediência imediata. O primeiro aspecto da obediência bíblica que precisamos entender e ensinar é que ela deve ser imediata.
Em Números 14, nós encontramos uma das cenas mais tristes da história de Israel. Uma jornada do Egito à Terra Prometida, que deveria ser uma jornada de sucesso. Ela se torna uma jornada fracassada para toda uma geração. Deus havia ordenado que o povo entrasse na Terra Prometida, mas ao ouvir um relato desanimador dos espias, o povo se recusa a obedecer a Deus, a olhar para Deus. Eles duvidaram de Deus, eles murmuraram, eles se rebelam diante do Senhor. Só que depois que ouvem a sentença divina, quando Deus diz, olha, vocês vão morrer nesse deserto, aí sim eles decidem obedecer, mas já era tarde. Era tarde demais. Quando tentavam entrar na terra por conta própria, eles foram derrotados. Nessa história, Deus nos ensina que Ele não aceita a obediência atrasada. Obedecer depois que convém, ou só quando as consequências chegam, não é obediência, é manipulação. E Deus não se deixa enganar. Na lógica divina, obedecer fora do tempo é desobedecer. Por isso, a obediência que Ele requer dos seus filhos deve ser da primeira vez que se dá a ordem, sem a necessidade de gritar, de ameaçar, de implorar, sem a necessidade de negociar o que é mandamento claro. Deus, como um Pai perfeito, Ele espera obediência imediata. E uma aplicação para os pais: ensinem desde cedo que a obediência é uma resposta direta à autoridade. E que obedecer ao pai e à mãe é obedecer ao próprio Deus. Quando der uma ordem, fale em tom normal, com clareza, olhando nos olhos do filho. Isso elimina desculpas como, olha, eu não entendi, eu não tinha ouvido direito. Não transforme a ordem que você dá em barganha ou em um jogo de poder. Obedecer não é opcional. Se não houver obediência imediata, deve haver correção firme, mas cheia de graça. Lembre-se, disciplinar é um ato de amor, não é um ato de vingança. Você vai ver agora só, né? E aí você desconta todo aquele estresse do trabalho. Queridos, não troque o padrão bíblico por uma paz temporária no lar. Deixa quieto. Deixa que faça o que quiser. Pais que cedem para evitar conflitos, eles treinam os seus filhos para desobediência. Eles se tornam treinadores, peritos, responsáveis pela desobediência dos seus filhos. Pode parecer até exigente demais, mas esse padrão elevado que as Escrituras nos dá, nos mostra o quanto precisamos conduzi-los à cruz de Cristo. Não tem o propósito de formar filhos perfeitos, não. Porque quando eles percebem que não conseguem obedecer de verdade, fracassam por conta própria, é aí que o Evangelho entra. O Evangelho, você fala com eles, olha, eu sei que você não consegue obedecer imediatamente, mas Deus pode transformar o seu coração. Vamos orar juntos. O Evangelho começa a fazer sentido para eles, porque o esforço que fazemos para obedecer a Deus, e nós somos todos filhos aqui, e quantas vezes fracassamos, mas o Evangelho, as boas novas diz, Deus quer te dar um coração obediente. Como diziam os puritanos, a obediência imediata é o primeiro passo para gerar nos filhos uma santa frustração, porque eles vão falhar inúmeras vezes, que aí essa santa frustração os leva a ver a sua incapacidade e depender da graça salvadora de Jesus. O segundo princípio é que a obediência deve ser completa. Além da obediência ser imediata, ela deve ser completa. E há uma outra história na Bíblia que fala sobre isso. No capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá a Saul uma ordem clara. Saul, destrua totalmente os amalequitas, inclusive os seus bens, o seu gado, o seu rei, todos. Mas o que acontece é que Saul decide obedecer parcialmente. Vai obedecer por partes. Ele poupa o rei Agag, ele guarda o melhor do rebanho, ele alega, olha, não, vou levar esse rebanho para sacrificar ao Senhor,
prestar culto a Deus. Na aparência, todo mundo via e parecia um servo obediente. Mas aos olhos de Deus era rebeldia. Tanto que a resposta divina por meio do profeta Samuel foi dura. Ele vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Aqui nós aprendemos uma lição. Obediência parcial é desobediência total. É fácil a gente justificar pequenas concessões. Ele fez quase tudo o que eu pedi. Pelo menos ele tentou. Eu não quis contrariá-lo. Mas Deus não mede a obediência por porcentagem. Deus foi duro com Saul, porque ele queria nos mostrar o que de fato é obedecer. Não existe esse negócio de obediência parcial. E os filhos precisam, e nós como filhos, precisamos aprender esse padrão desde cedo. Assim como Saul confiou na sua própria avaliação, ao invés de obedecer integralmente, muitos filhos também querem escolher o que vão obedecer. Muitos de nós queremos também escolher o que vamos obedecer e o que não vamos obedecer. Mas eu estou fazendo quase tudo. E os pais, por vezes, aceitam esse comportamento trocando o princípio por conveniência. Por exemplo, manda arrumar o quarto e o filho apenas junta a roupa da cama. Ou pede para desligar o celular, ele simplesmente abaixa o volume. Ou manda ele desligar a TV, ele diz: olha só, mais um minutinho. E esse minuto, na verdade, vira 15 minutos. E esses pequenos atos tolerados com frequência, eles vão treinando o filho, vão treinando nós, adultos também, a um padrão de desobediência sutil. Além disso, nós precisamos estar atentos à rebeldia passiva. O filho que aparenta obedecer, mas faz do seu jeito. Mandamos tirar o lixo de casa, ele decide cuidar do cachorro. Mandamos desligar o videogame, ele abaixa o volume e continua jogando. E essas substituições, elas criam um ciclo de autogestão do filho. É o filho ali que determina a forma, o tempo, a intensidade da obediência. Queridos pais, não aceite meias obediências. Não negocie sob pressão. Estabeleça limites com firmeza, com clareza. Pais que cedem evitar conflitos abrem mão da formação do caráter. Conflitos são importantes na nossa vida. Às vezes você vai precisar de um conflito para endireitar um relacionamento. Dentro do lar, dentro da casa, dentro do relacionamento com o cônjuge, com alguém. É dos conflitos que nascem as melhores amizades. Não negocie sob pressão. Estabeleça limites com firmeza, clareza. Quando perceber que exigiu algo incorretamente, pode ser que você exigiu demais. Exagerou na dose, calma também. Volte atrás, olha, desculpe, eu pedi demais da conta. Com humildade, com transparência, mas nunca deixe a impressão de que o filho pode decidir quando e como vai obedecer. Ensine que obedecer completamente é um ato de reverência a Deus e que qualquer outro padrão é ofensivo à santidade do Senhor. Por fim, lembre-se que a autoridade dos pais é delegada por Cristo. Rejeitá-la em última instância é rejeitar o próprio Senhor. E é por isso que não podemos aceitar o que é chamado por aí obediência parcial. Obediência parcial é desobediência total. Isso custou o reinado de Saul. Terceiro princípio, queridos, a obediência deve ser interna. A obediência deve ser de coração. Quando nós, de repente, falamos, eu estou obedecendo, mas no meu coração, né? Quantas vezes nós já fazemos isso? Não obedecemos de coração. Jesus, ao confrontar os fariseus, ele citou Isaías. Ele disse, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, havia uma aparência de santidade, havia uma aparência de obediência, mas não havia verdade no coração. A boca dizia, sim, Senhor, mas a alma dizia, não quero. E, infelizmente, isso não é apenas um problema dos fariseus, é uma realidade também nos nossos lares, na nossa vida. Muitos filhos obedecem quando estão sendo observados.
quando há recompensa envolvida ou simplesmente para evitar um castigo, mas fazem tudo com má vontade, reclamação, cara fechada. E tem até adulto assim. E esse tipo de obediência é uma obediência farisaica. É externa, superficial, ela não agrada a Deus. Provérbios 23, 26 vai nos dizer: dá-me, filho, o teu coração. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O alvo sempre deve ser o coração. E por isso, a obediência que agrada a Deus é aquela que é feita de boa vontade, com alegria, sem murmuração ou resistência, com o desejo de agradar, não apenas de cumprir. Há um perigo da obediência externa. Se focarmos apenas em comportamento e deixarmos de lado o coração, nós vamos correr em alguns riscos. Por exemplo, criar filhos legalistas, que obedecem por medo, por obrigação ou para manter a aparência. Isso vai gerar um distanciamento emocional entre pais, filhos, um tipo de conformidade sem conexão real, sem amor. E o que Jesus disse para os seus discípulos? Se vocês me amam, vocês me obedecem. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. É o amor que deve ser o combustível que nos impulsiona a obedecer a Deus. Pais que amam de coração a Deus, com todas as suas forças, alma e entendimento, vão passar essa mesma paixão aos seus filhos. Por que será que o meu filho não é corintiano? Porque eu nunca tive paixão por esse time. Sempre dizia de boca: eu sou corintiano. Time que tu torce? Corinthians. Eu acho que até estou virando flamenguista, porque ele tem mais paixão pelo time do que eu. Mas como está o seu amor por Jesus? Você pai, você mãe. Sonde os corações, pergunte por que você faz isso, por que você fez isso, como você se sentiu. Você acha que agradou a Deus com essa atitude? Converse mais. Gaste tempo com o diálogo. O diálogo às vezes cura, traz clareza. Ore com seus filhos. Sente ao lado deles. Não ore apenas por eles, mas ore com eles. Ajude-os a apresentar suas falhas diante de Deus com arrependimento, com a esperança. Reconheça seus próprios pecados. Um pai que se humilha diante do filho, ele ensina que o evangelho é real e que todos nós precisamos de um Salvador. Quando ele vê: olha, meu pai não é perfeito, mas ele tem um coração quebrantado. Apresente Cristo sempre. Somente Jesus pode transformar o coração endurecido, gerar verdadeira obediência. É melhor um filho que confessa sua luta em obedecer do que um que aparenta santidade, mas ele esconde frieza. Como pais, nós precisamos lembrar que não queremos filhos domesticados, mas transformados. E a transformação só vem quando o coração encontra a cruz, onde Jesus, o Filho obediente, por excelência, ele morreu para nos dar a nova vida. Um outro mandamento é honra aos pais. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui vemos que mesmo depois que a obediência deixa de ser exigida, como ocorre quando os filhos ainda são menores, e agora eles crescem, seguem sua própria vida, eles se casam, a honra continua sendo um mandamento divino. Honrar é mais do que obedecer. É reconhecer o valor que Deus deu à autoridade. É expressar respeito, é expressar gratidão, é expressar dignidade, mesmo que os pais não tenham sido assim os melhores exemplos. E por que honrar os pais? O próprio verso nos diz, porque é o primeiro mandamento com promessa. Enquanto muitos mandamentos trazem advertências, este é acompanhado por uma promessa positiva: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E isto não é uma fórmula mágica, né? Não é uma garantia literal de longevidade. Porque há muitos filhos que, sim, viveram honrando seus pais e faleceram jovens. Mas o que este verso está dizendo é que quem honra pai e mãe vive sob a bênção de Deus.
Deus nos ensina a respeitar a autoridade que Ele mesmo instituiu. Rejeitar essa autoridade é, em última instância, uma forma de rebelião contra o próprio Senhor. Porque mesmo pais falhos, eles devem ser honrados. O texto não diz, honra teus pais se forem dignos. A honra é devida por causa da posição, não da performance. Isso pode ser especialmente difícil para quem teve pais ausentes, pais abusivos, pais frios. Mas mesmo nesses casos, Deus nos chama a obedecer com a graça, com base na graça dele. Não no mérito dos nossos pais. Não porque eles merecem. Às vezes a honra será dada com alegria, às vezes ela vai ser dada com dor, com esforço. Mas ambos, em casos assim, é uma expressão de obediência ao próprio Deus. Mas falando um pouquinho mais de honra, como podemos honrar nossos pais? A Bíblia apresenta várias formas práticas pelas quais os filhos podem e devem honrar seus pais em todas as fases da vida. A primeira delas é obediência. Para filhos sob a autoridade direta dos pais. A obediência é o primeiro e mais básico sinal de honra. Um filho que obedece, mas não é qualquer obediência, sim uma obediência, como nós vemos aqui, imediata, completa e de coração. Eu lembro quando nós estávamos liderando, eu e a Esther, liderando um grupo de adolescentes numa campanha de evangelismo em Santa Catarina, e nós tínhamos um acróstico que tratávamos com eles. Olha, a obediência deve ser tia, total, imediata e com alegria. Demonstrando esses princípios que nós estamos tratando aqui. Obediência imediata, completa, de coração, com alegria. Respeito. Respeitar os pais é honrá-los na forma de falar, na forma de agir, na forma de reagir. Filhos que respeitam, eles não gritam. Filhos que respeitam, eles não confrontam os pais como se fossem iguais em função dentro da casa. Eles não invertem os papéis dentro do lar. Eles não zombam dos seus pais. Ele não é um respondão. Pais devem ensinar desde cedo que o tom, as palavras usadas revelam o coração. Como diz lá em Levítico 19:32. Levanta-te diante dos cabelos brancos e honra a presença do ancião. Olha que interessante, né? Parece que tem se perdido muito hoje. Levítico diz isso, levanta-te diante dos cabelos brancos, honra a presença do ancião. Certa vez alguém disse, aos 18 achei que meu pai era o maior bobo do mundo. Aos 21 fiquei impressionado com o quanto ele havia aprendido em 3 anos. Com 18 anos, ele não sabe de nada. Ele vai vivendo as experiências e fala assim, puxa, meu pai aprendeu muito, hein? 3 anos. Mas, queridos, outra forma de honrar, vida digna. Nada honra mais um pai do que ver o seu filho andando na verdade. Provérbios 27:11 diz, sê sábio, filho meu, alegra o meu coração. Terceira carta de João, verso 4, vai dizer, não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. A maneira como vivemos é uma carta aberta aos que nos criaram, dizendo, olha, obrigado pelos ensinamentos. Viva de modo digno que seus pais te ensinaram. Glorifique a Deus por isso. Buscar conselhos também é uma forma de honrar os pais. Filhos adultos, eles honram os pais quando valorizam sua sabedoria, sua experiência, ouvir conselhos, mesmo que não sigamos todos. É um sinal de humildade, honra. O coração ensinável é uma das marcas mais nobres da maturidade cristã. Um coração ensinável. E algo que eu gostei bastante esses dias de ouvir de um pastor que estava falando aos líderes. De um pastor que estava falando numa conferência de liderança, ele disse, nós nunca podemos parar de aprender. Que todos os dias, ou que toda semana você possa encontrar alguém e dizer, sabe o que eu aprendi essa semana?
Sabe o que eu aprendi hoje? Essa frase sempre tem que estar nos nossos lábios. Sabe o que eu aprendi? O que você tem aprendido? Qual livro que você está lendo? O que você está aprendendo? O coração é ensinável, é uma das marcas mais nobres da maturidade cristã. De buscar conselhos dos nossos pais é também valorizar a sua sabedoria, sua experiência. Buscar conselhos da liderança, dos mentores espirituais. Nos tiram de cada enrascada. Quantas vezes eu fui buscar conselhos de colegas pastores, de pessoas mais velhas. Já busquei conselhos da minha mãe, do meu pai quando ele estava por aqui, né? Mas é importante, queridos, ter um coração ensinável. Não tentar resolver as coisas como dá na cabeça. Busque conselhos. É uma das marcas mais nobres. Expressar gratidão também é uma forma de honrar pais. Filhos gratos honram seus pais, mesmo que tenham falhado em alguns aspectos. A gratidão ela pode ser expressa de muitas formas. Uma palavra, um gesto, uma carta, um presente, um tempo juntos. Gratidão ela cura feridas antigas. Nós lemos aqui o Salmo 128, que fala como será o homem, né, que teme ao Senhor. Ele será abençoado. Ele verá os filhos dos filhos. Fala sobre os filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Fala de comunhão, como isso cura. A presença nossa é tão importante, é um instrumento de honra para com nossos pais. Gratidão cura as feridas antigas, constrói pontes. Você dizer obrigado. Como há um poder na gratidão, queridos. Quem sabe você vai chegar em casa hoje e vai agradecer por tantas coisas. Obrigado por ser meu pai, obrigado por ser minha mãe, obrigado por fazer a minha comida, obrigado pelo meu café da manhã, obrigado por me dar esse teto, né? essa casa, esse colchão tão gostoso onde eu posso dormir. Obrigado. Você vê que se você começar a agradecer, fluir dos seus lábios de gratidão, aquele peso que às vezes a gente carrega de estresse no dia a dia, ele vai indo embora. Simplesmente eu começar a dizer isso aqui, parece que toda aquela tensão, quando diz obrigado, Senhor. Você está lá no trânsito, você fala, puxa, obrigado, Senhor. Obrigado por esse motorista que está à minha frente, meio desligado, olhando o celular, o sinal abriu, ele não sai da frente, mas obrigado pela vida dele. Abençoa ele, Senhor. Pai querido, obrigado por esse sol, obrigado. Queridos, a gratidão, ela cura feridas. A gratidão, ela nos traz leveza. Que dos nossos lábios flua isso. Agradeça. Agradeça sempre. Retribuição. Honrar também significa retribuir. A palavra diz que os filhos e netos, eles devem recompensar seus pais. A gente já está investindo bastante nos filhos, né? Depois, se o Senhor permitir, venha netos. E nem sempre com dinheiro, mas com a presença, com o carinho, com o apoio prático. Quem sabe com um cruzeiro, né? Depois de formados, depois de... agora já estão com a sua vida pronta. Ajudar no que foi preciso, aniversários, visitas, celebrações, às vezes fazer uma festa. Olha, vamos fazer uma bodas de casamento dos nossos pais. Tudo isso comunica amor, honra. O que os pais fizeram com sacrifício pelos filhos, agora os filhos devolvem com gratidão, com honra. E às vezes você vai fazer isso, aplicando aqui para todos nós, às vezes com alguém. Você fala, olha, eu quero te convidar para ir naquela churrascaria. Hoje é por minha conta. Quero te agradecer pela tua amizade, pela sua vida. Não precisa ser churrascaria, né? Pode falar assim, vamos comer uma feijoada ali, vamos comer um arroz com feijão, um bife gostoso ao redor da mesa, vamos comer um x-salada. Proteger também a dignidade dos pais. Essa é uma forma de honrar os pais. Não expor as fraquezas dos pais. Isso nos lembra uma história.
lá em Gênesis, a história de Noé. Noé plantou uma vinha e aí ele fabricava vinho e ele se embebeda desse vinho. E ele se empolga tanto que ele tira toda a sua roupa e deita lá no seu quarto. E Cã, um dos seus filhos, entra, vê o pai todo nu naquela situação, sai para fora da tenda, ridiculariza o seu pai e ele acaba sendo depois amaldiçoado. Seus irmãos, sem Jafé, na realidade eles entram, até mesmo de costas, o cobrem com respeito e Noé os abençoa. Não estamos falando aqui, queridos, de acobertar pecados graves, mas de não usar as falhas dos pais como munição por vingança emocional. Deus honra quem escolhe honrar os seus pais, mesmo com cicatrizes. Você fala, eu tenho tantas marcas. Meu pai não foi tão exemplar assim. Filhos jovens, obedeçam, honrem seus pais de coração. Filhos adultos, mantenham o respeito, cuidado, reconhecimento, presença, mesmo morando além, fora de casa. Filhos feridos, a graça de Deus capacita vocês a honrar, mesmo diante da dor. Honrar os pais é semear a vida e colher bênção. O lar é fortalecido, queridos. A igreja é edificada e a sociedade é preservada. Mas eu quero terminar aqui, queridos, dizendo, de repente, você percebe que honra pai e mãe não é uma sugestão. O que nós estamos vendo é um mandamento. E se hoje for o seu chamado ao arrependimento? Se hoje for Deus te chamando a quebrantar o seu coração, para que você se levante como filho, filha, transformado pela graça e haja em obediência, honra aqueles que tanto fizeram ou aqueles que não fizeram tanto assim, mas Deus nos mandou honrar. Filhos, ouçam com temor. Obediência atrasada não é obediência. É manipulação. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Obediência externa, sem coração, é hipocrisia religiosa. Se você tem desonrado seus pais nas palavras, nos gestos, na frieza, na indiferença, hoje é dia de arrependimento. Peça perdão a Deus. Deus é um Deus perdoador. Peça perdão para os seus pais. Volte para o círculo da obediência, da honra. E é nesse lugar que a bênção de Deus se derrama. Pais, queridos, talvez você tenha exigido o comportamento, mas negligenciado o coração. Talvez tenha sido duro demais ou omisso demais, pois tem medo de repente, deixarem de ser amados pelos filhos. Talvez tenha cansado, talvez tenha abaixado a guarda ou o próprio padrão que Deus determinou. Mas hoje Deus nos chama para recomeçar, para reconstruir, não mais com gritos, não com novas ameaças, mas com quebrantamento, com arrependimento, com humildade, com oração, com o evangelho estampado, sendo vivido dentro da nossa casa. Você não precisa ser um pai, uma mãe perfeita, mas você precisa ser um pai, uma mãe cheio do Espírito Santo, rendido à palavra, disposto a conduzir seus filhos à cruz. Como diz a palavra do Senhor, se hoje você ouviu a voz de Deus como filho, como pai, ou como servo e serva do Senhor, não endureça o seu coração, arrependa-se, ore, peça perdão, restaure, reconstrua, porque onde a obediência é restaurada, a bênção de Deus volta a fluir. Por onde o arrependimento entra, o arrependimento sincero, a esperança real. É o arrependimento que realmente fortalece, muda, transforma a nossa vida. Jesus foi o filho obediente. Nós vamos fracassar na obediência, mas se nós nos deixarmos ser moldados por Jesus, o filho obediente, obediente até a morte, morte de cruz,
aquele que morreu para que lares quebrados fossem restaurados. Ele nos chama agora à sua presença. Oremos, queridos. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Diante de Ti, Senhor, os nossos corações, com humildade, conscientes da Tua santidade, Senhor, como nós cantamos neste culto. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós confessamos, ó Deus, que muitas vezes temos falhado. Filhos que desobedecem, pais que se omitem, lares que se afastam do Teu padrão de obediência. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia das nossas famílias. Restaura, Senhor, o vínculo entre pais e filhos. Arranca, Senhor, toda a rebeldia. Sara as feridas. Planta em nossos lares, Senhor, o fruto do Teu Santo Espírito. Dá aos filhos corações sensíveis, obedientes, prontos a Te obedecer, a honrar, não por obrigação, mas por amor ao Senhor. Dá aos pais, Senhor, sabedoria, firmeza, graça para guiar os seus filhos no caminho da verdade. Pai querido, nós reconhecemos somente Jesus. Somente Ele foi o Filho obediente. Somente Ele pode transformar o nosso coração desobediente, o nosso coração duro. Somente Ele, Senhor, por isso nós nos rendemos a Ele agora. Restaure, Senhor, o nosso lar. Restaura a nossa vida. Pai querido, começa em nós para o louvor da Tua glória. E nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém e amém.